Efésios capítulo 6, a partir do 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vestindo-vos, em algumas traduções diz, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades no ar, e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderás apagar todas as ciladas inflamadas de Satanás. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E você diz, amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, já foi falado aqui há algum tempo atrás que a Bíblia é uma arma. Por que eu resolvi falar sobre isso? Primeiro, por direção de Deus. Segundo, porque eu estava investigando sobre as armas que estão se preparando nos países para a conhecida Terceira Guerra. Para você ter noção, no Brasil está proibido hoje você usar até calibre 22, que é o calibre mais frágil que tem. Faz um estrago, mas é um calibre frágil. Há no Brasil 791 tipos de armas. Você não ouviu errado. Há no Brasil 791 tipos de armas. Para você ter uma noção do que eu estou falando, há uma coisa em todos os países chamado PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo aquilo que o país produz para se tornar rico, ou tudo aquilo que ele produz e não consegue se manter, ou manter o seu povo. Na verdade, os Estados Unidos ele gasta 700 bilhões de reais em armas para manter o seu exército poderoso. Só em um navio de guerra, os Estados Unidos gastaram 13 bilhões de reais. Eu estou lhe dando números. Nós estamos falando de guerra. O país mais poderoso, claro, você sabe, os Estados Unidos, no que se trata economicamente em número de exército e poderio militar. Mas, por que eu estou falando isso? O Brasil, mas o Brasil é poderoso com relação à guerra? Não, senhor. O país Brasil está no lugar 97 dos 100 piores exércitos. Será que nós estamos aí? Estados Unidos é o primeiro. Dos 100, o Brasil está em 97. Então entenda, nós estamos falando de guerra. A Rússia tem uma arma que, com um tiro ou uma bomba, ela pode destruir 40 vezes o planeta. Você tem noção do que é isso? Os Estados Unidos tem uma arma que pode destruir, uma bomba que pode destruir o mundo também, milhares e milhares de vezes. Essas são as chamadas armas nucleares. Então, nós estamos falando de poderio militar. Como eu estou vendo você, como você sabe, Israel é um dos maiores países e melhores países quando o assunto é guerra. No mundo espiritual também existe guerra, José. Como entenda o mundo espiritual como você enxerga o mundo físico. Entenda o mundo espiritual como você enxerga o mundo físico. Como aqui existe homens e mulheres
no mundo espiritual existem anjos e demônios. Há anjos do mal, chamados demônios, e há anjos do bem, chamados anjos de Deus. Mas, pastor, ainda hoje, existem 3 classes de seres: os seres humanos, os seres angelicais, e que é um grau acima do ser humano, e Deus, que é um ser inacessível, se fosse nós tentar entender a sua magnitude. Mas, todavia, os anjos são seres como nós. Eles foram feitos para nos servir, apenas eles trabalham no mundo que, numa linguagem simples, eu quero chamar de mundo invisível. Os demônios trabalham no mundo invisível e nós trabalhamos no mundo visível. Quem não acredita no mundo espiritual não sabe do que ele está perdendo de entender. Se você gosta de ler, eu vou lhe aconselhar a ler um livro chamado Este Mundo Tenebroso. É um livro muito interessante. Eu já li ele 5 vezes. Deve ser bom. Este Mundo Tenebroso revela o mundo espiritual de uma forma absurdamente real. Paulo sabia do que eu estou lhe dizendo. E ele disse: nós temos que se preparar para essa guerra. Humanamente não tem como eu vencer um demônio. Humanamente não tem como. Porque o espírito, ele tem mais força do que o físico. Fisicamente falando, o espírito é mais poderoso do que o físico. Agora, com Deus, você e eu temos mais poder do que Satanás e seus demônios. Paulo, sabendo disso, disse: prepare-se. Por quê? Você precisa usar alguma coisa. O que, Paulo? Você precisa usar um cinto. Como é o nome do cinto? Cinto da verdade. Imagine você no mundo invisível. Paulo está dizendo: use um cinto. Como é o nome desse cinto? É verdade. Ou seja, eu como cristão, eu preciso andar na verdade. O cinto serve para quê? Segurar algo para não cair. É tipo um antigo suspensório, né? Suspensório. Eu nunca usei suspensório, mas antigamente eu usava. Suspensório. Qual o nome desse cinto que Paulo disse que a gente precisa usar? A verdade. Cinto. Se você andar sem cinto no mundo espiritual, as suas calças, as suas roupas podem te fazer passar vergonha. E o nome desse cinto é verdade. Couraça da justiça. Se você não sabe o que é couraça, eu vou te dizer. Quem já viu aqui um colete? Você já viu um colete? Já, né? Acho que todo mundo aqui já viu um colete, né? A Bíblia chama isso de couraça. É tipo um colete. Couraça porque protege a região onde está o coração. A justiça. Como é o nome da couraça que o crente tem que usar? Justiça. Você, como crente, não pode ser injusto. Você precisa ser justo. E essa justiça, que a Bíblia chama, que Paulo chamou de couraça, vai proteger o teu coração. O cinto, que Paulo chama de verdade, vai proteger a tua veste para ela não cair. Aí Paulo diz, usando a couraça, aí eu fui dar uma pesquisada, a couraça protege você e o seu coração de pecado. A couraça protege, consequentemente, o seu coração de pensar maldade, praticar injustiças. A couraça é para isso. Ei, entenda bem. Explique. Entenda bem o que está sendo explicado. Quem usa couraça, quando recebe uma seta, lhe induzindo a pecar. Eu conheci um caso de um rapaz que a esposa dele não podia viajar para ver a mãe em São Paulo. Se a esposa ficasse um mês fora, ele só suportava ficar sem trair ela uma semana.
Se ela ficasse mais de uma semana, ele aprontava. Não estava com a coragem. Não estava com a verdade. Só que o WhatsApp é entregão, né? Ela começou a desconfiar e disse: me faz uma chamada de vídeo. Aí ele foi para o banheiro e fez uma chamada de vídeo. Ele disse: não, o nosso banheiro, você está onde? Não, é que eu fui na casa de um amigo. Que amigo? Interessante que se você não usa o cinto da verdade e você mente uma vez, você vai justificar sempre uma mentira com outra, uma mentira com outra, uma mentira com outra, e vira uma bola de neve e você não consegue sair. Por isso que você precisa usar o cinto, que Paulo chama cinto da verdade. Onde é que tem esse cinto? Quando eu leio ou escuto a palavra de Deus. Terceira questão que Paulo ensina: usar os sapatos do Evangelho da paz. O maior prejuízo que eu já levei na minha vida foi a perda dessa perna. Só entrou a bactéria na ferida que estava no pé, porque eu estava sem sapato. Fui mexer num lixo e estava sem sapato. Existe uma bota americana que ela é blindada. Ela suporta até tiro. Você já percebeu? Quando o camarada está calçado, perceba, você pode se arrumar do jeito que for. Estou me arrumando para ir para a igreja. Botei a gravata, botei o terno. Eu usava isso quando eu andava. Hoje eu não uso mais porque suja o terno. Mas impossível você vir de terno para a igreja, ou com a camisa aqui, ou de gravata, ou mesmo assim, como eu estou. É impossível ir descalço. Por quê? Você só diz que está pronto para ir para um lugar depois que você está calçado. Você pode estar passando, vestido com a camisa passada, a calça está passada, a saia pode estar passada, a blusa pode estar passada, o blazer pode estar passado, mas se alguém ligar, está pronto? Ainda não, falta calçar o chinelo. Né? Agora quando você calça o sapato, estou pronto. É ou não é? Paulo diz: estejam calçados. E o nome desse calçado como é? Preparação do Evangelho. Como assim, pastor? Quando eu calço a minha mente, os meus pés, a minha vida com o Evangelho, que Paulo chama de Evangelho da paz. Paulo está dizendo: quem tem o Evangelho nos pés, na cabeça. A Bíblia fala de verdade? Fala, não fala? A verdade é o cinturão. A Bíblia fala de couraça? Fala. A couraça é o quê? A justiça. Então você anda com a verdade, com a justiça e calçado, preparado na preparação do Evangelho da paz. Por isso que crente não anda se metendo em intriga, em briga, em auê. Por isso que você não vê crente em delegacia. Porque crente tem um Evangelho. E se ele tem um Evangelho calçado nele, como base dele, ele está preparado para a guerra, não no mundo físico, homem a homem, mulher com mulher, mas para o mundo espiritual. Você conhece logo alguém que está descalço espiritualmente? Alguém que está descalço espiritualmente só vive tropeçando. Alguém que está descalço espiritualmente só vive se magoando. Alguém que está descalço espiritualmente só vive querendo pecar. Alguém que está descalço espiritualmente não tem uma vida fidedigna diante de Deus. Porém, quem está calçado está dizendo: eu estou pronto para a guerra, eu estou pronto para tudo, eu estou pronto. Por quê? Porque o meu general é Cristo, eu sou um soldado pronto para qualquer combate. Israel convidou, nesse embate que ele está tendo contra o Hamas, 300.000 homens e mulheres. E eu normalmente fui ver as fotos. O que é interessante você ver no exército? Todo mundo está com a mesma roupa. Todo mundo está com a mesma qualidade de botas. Todo mundo está com a mesma postura. Todo mundo tem a mesma ferramenta de trabalho. Todo mundo tem o mesmo grito. Se um exército lutar contra si mesmo, um soldado começar a lutar contra o outro, todos vão à falência. Mas se esse exército aqui em 7 casas
se levantar contra toda a potestade do diabo, esse exército vencerá se usarmos as ferramentas que Paulo ensinou. Perceba bem. Outra coisa interessante para você perceber, para quem está preparado para a guerra, quem está calçado na preparação do Evangelho, deixa Deus guiar a ele, deixa Deus direcionar os seus pés, deixa que Deus evite que ele tropece. Por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 119, versículo 105. Eu digo sempre, quando o salmista diz que lâmpada para os pés, ele está dizendo farol baixo, luz para o meu caminho, farol alto. Escudo da fé. Para que serve o escudo? A tropa de choque do Rio de Janeiro tem os escudos mais poderosos que existem no Brasil. O escudo é aquela ferramenta que o soldado usa aqui. Se vir um ataque na região do rosto, ele levanta para cá. Se vir um ataque na região do peito, ele coloca o escudo aqui. O escudo é uma ferramenta que mede pelo menos 1 metro por 1 metro. Ele aguenta pancadas de todo tipo. Ele só não suporta tiro. Escudo da fé. Se você tem o cinto, que Paulo chama de verdade, se você tem a couraça para proteger essa região aqui, espiritualmente falando, que Paulo chama de justiça, se você está calçado no Evangelho da paz, enquanto eu estou falando isso, você pense, enquanto você está no escudo da fé, você protege. Você se protege de qualquer cenário. Paulo dá uma aula muito linda. Perceba, eu escuto as pessoas se enganarem bastante. Eu fiz uma fezinha e joguei numa lagoa de açude. Isso não é fé. O que é fé? Paulo disse que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas tenho certeza que vai acontecer. Tão certeza que já vivo como se já tivesse aquilo que desejo. Fé é o alicerce basilar de qualquer crente que quer se manter fiel a Deus. Por isso que fé tem ligação com a palavra fiel. Porque quem tem fé é fiel. Quem é fiel tem fé. Pastor, graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus. É mesmo? Sim, senhor. O senhor tem um compromisso com Deus? Tem. Qual foi a última vez que você foi à casa de Deus adorar? Faz 2 anos. Sua fé está morta. Fé. Nós estamos falando de mundo espiritual, nós estamos falando de exército, nós estamos falando de quartel. Nesse tempo, minha esposa disse que quem está no quartel é porque quer trabalhar. E colocou 2 soldados para trabalhar aqui, louvando o Senhor. Se você é um soldado, a igreja é um quartel. Há um treinamento para você entrar em qualquer polícia, militar, federal ou civil. O instinto de reagir. Você nunca vai ver um assaltante assaltar no trânsito e do lado tem um carro de um policial, o policial não reagir. Ele tem um instinto, ele é treinado para ter um instinto de reação. O policial é treinado para, se provocado, ele reagir, porque ele está ali para defender a sociedade. Mas ele só vai reagir se ele estiver armado, se estiver pronto, se estiver com a arma engatilhada, se estiver sabendo que vai atingir o alvo. Você, como cristão, nessa guerra espiritual que você vive, que eu vivo, você tem que estar preparado para, se aparecer o seu adversário, o seu inimigo, você reagir, mas reagir com força. Olha, se você não reagir, o inimigo vem para cima de você. Mas pastor, como assim?
Você tem que reagir à angústia, você tem que reagir à frieza, você tem que reagir contra a depressão, você tem que reagir contra a ansiedade, você tem que reagir contra os medos, você tem que reagir contra a falta de vontade de vir adorar o Senhor num culto como esse, você tem que reagir contra os desejos que lhe prendem as coisas que não te ligam a Deus, você tem que reagir contra um universo de situações que são armadilhas do diabo para lhe tirar daqui e fazer você voltar para a vida que você tem. Você acha que Satanás está feliz por ver nosso irmão Damião aqui sem beber, sem fumar, servindo a Jesus e vir todo culto? Claro que não. Agora, você tem que estar preparado para a guerra. Então, Damião está ouvindo essa mensagem, está entendendo, está dizendo, eu estou me preparando. Se o meu inimigo vir, eu vou reagir como? Usando a verdade, usando a justiça, usando a fé, usando o calçado do Evangelho. Você tem como reagir. Você tem plenas condições de vencer as potestades malignas. Plenas condições. Agora, você tem que estar pronto. Eu disse quarta-feira, e a minha esposa todo dia tira 3 horas, 2 horas para ler, orar, ouvir louvor. Não, ela passa todo o tempo com o celular ligado no YouTube, todo dia. Dia todo dia. Agora 3 horas, 2 horas do dia para ler, orar e meditar e fazer reflexão. O que é isso? Preparação. Hoje, a Cícera foi lá em casa. Eu estava no quarto, me preparando. Fui lá, dei atenção para ela, elas ficaram meia hora lá, mais ou menos 20 minutos. Voltaram para casa, voltei para o quarto. Por quê? Você tem que se preparar. Pastor, e quarto é lugar de preparação? Sim, senhor. Quarto é lugar de orar, quarto é lugar de meditar, quarto é lugar de refletir, quarto é lugar de você reconhecer diante de Deus os seus fracassos, os seus medos, os seus pecados, os seus pensamentos ruins, malignos. Pastor, só na minha mente passa pensamento maligno, na sua passa não. Quem disse? Na minha mente passa assim. É por isso que Paulo disse que a gente tem que usar uma terceira ferramenta. José, capacete. A maioria das pessoas aqui é motoqueiro. Agora eu vejo a maioria está sem capacete. Andar sem capacete é um risco brabo. No trevo ali de Arapiraca, há 15 dias atrás, a gente vinha e o camarada cortou a espinha e foi logo para frente. Cortou, em vez de ir embora, não, veio vir um carro lá para cá, ele foi logo para frente da espinha, até pisou no freio, ele freou em cima do meio-fio, a moto não conseguiu subir o meio-fio, ele voou por cima da moto e caiu na grama, no trevo. Se ele não tivesse com capacete, a pancada ia ser de baixo para cima, direitinho na cabeça. Direitinho na cabeça. Ei, o capacete, Paulo disse que o capacete que a Bíblia ensina tem um nome chamado capacete da salvação. O capacete da salvação me salva de quê? Que os pensamentos venham e fiquem. Os pensamentos vêm na minha cabeça? Vem. Cada pensamento vem. É, pastor? Você tem vergonha disso? Não. Agora, é como diz aquele ditado. Você pode impedir um passarinho pousar na sua cabeça? Pode? Você tem como impedir você de um besouro aqui vir na minha cabeça e pousar? Tem como? Não. Agora, de um passarinho fazer ninho na sua cabeça, você tem como permitir? Ou você consegue impedir? Você consegue impedir de um passarinho fazer ninho na sua cabeça? Consegue? O capacete serve para o pensamento vir, bater e voltar. Por isso que se chama capacete da salvação, porque ele lhe livra, lhe salva de pensamentos ruins, de desejos ruins, de atitudes ruins. Como assim? Meu amigo, meu irmão, tudo começa pela cabeça. Nada sai por aqui se não passar por aqui. Não faço esse movimento se o cérebro não coordenar esse movimento. Se você for estudar a cabeça humana, essa região é a região onde fica a região pensante do seu cérebro. A região pensante está aqui. Ó. A região onde fica os neurônios mais importantes da sua cabeça está aqui no seu cérebro.
Essa região aqui é onde estão as regiões nervosas. Ou seja, tem gente que diz, eu tenho crise de nervo. Todo o comando da região dos seus nervos estão aqui, nessa região. Por isso que você vê, se alguém levar uma pancada aqui, ele vai ter um dano, uma perna não movimenta mais como ele deveria, dependendo da pancada, né, claro. Um braço não movimenta mais como deveria, porque todo o comando nervoso está aqui. Toda a informação que o seu cérebro manda para eu fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, está nessa região aqui. O capacete protege aqui, aqui, aqui. Não adianta você usar boné nem chapéu. A Bíblia está falando capacete. Boné nem chapéu livra você de nada. Agora o capacete livra. Capacete da salvação. Pastor, a minha mente só poluída de pensamentos, desejos, malícias e tudo mais. Meu filho, você está usando capacete? Estou não. Usa capacete? Eu não estou aconselhando você amanhã em uma loja de moto e comprar um capacete, não. Entenda bem. Eu estou dizendo para você que você meditando na palavra, ela vai servir para você como capacete. Medite na Bíblia através dos ouvidos. A minha esposa vai pegar a moto. Lá em casa era eu, só escuto tudo em áudio, tudo em áudio, tudo em áudio. Texto bíblico, referência bíblica, tudo vai gravando. Ela dizia, não, eu gosto de ler. Agora, passou o dia todinho ouvindo o livro O Peregrino. Se alguém já leu esse livro, é maravilhoso, eu já li. Top demais, O Peregrino, lindo. Passou o dia todinho ouvindo em áudio o livro O Peregrino. Então entenda, quem usa capacete está livre de pensamentos ruins. Eu só penso em prostituir, eu só penso em pornografia, eu só penso em sem capacete. Aí outra arma importante, espada. Espada. Pastor, se fosse hoje Paulo escrevendo, ele escreveria que arma? Eu acho que uma metralhadora, uma .50. A arma mais poderosa que o Brasil tem, para uso, é a .50. Ela derruba helicópteros, aviões, para você ver a capacidade do tiro. A .50, a bala tem quase 80 centímetros de tamanho. A .50, você tem que ter um apoio no ombro e segurar bem com os dois braços para atirar, porque senão ela cai da sua mão. Se Paulo fosse escrever hoje, ele colocou aqui espada, porque os soldados romanos na época usavam espada. Espada é como você pensa mesmo. Espada era uma ferramenta que, dependendo do tamanho, tinha de 80 centímetros, de 90 centímetros, de 1 metro. E o cabo era de aço, ou de madeira. O soldado romano usava para ferir o seu adversário ou cortar. O interessante é que a espada, o seu lado direito era para cortar, o seu lado esquerdo era para agredir. Agredir como? Como se fosse um cacete. Espada que Paulo chama espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. É bom você estar com capacete? É. Mas se você estiver sem a couraça da justiça, você não está pronto. É bom você estar com a couraça? É. Mas se você não estiver calçado na preparação do Evangelho, você não está pronto. É bom, é muito bom você estar com a espada do Espírito? É. Mas se você estiver sem capacete, você não está pronto. Eu sei que você pode não saber o que é isso, mas Israel tem uma ferramenta, uma arma chamada damo de ferro. O damo de ferro, ele detecta a mais de 50 quilômetros um míssil, uma arma de ataque contra o país, e ele destrói. O crente que está preparado com essas ferramentas aqui, ele consegue destruir qualquer arma do diabo. Semana passada eu estava orando em casa para uma moça, e quando ela se manifestou com demônios, a minha esposa não podia me atender. Estava sem condições de me atender. Foi 1h20 de oração em guerra contra os demônios. Uma jovem manifestada. Agora,
Você tem que estar pronto. A oração do pastor não é mais forte do que a sua. A oração da missionária não é mais forte do que a sua. Todos nós temos a mesma autoridade. Talvez você não entrou numa guerra espiritual ainda, mas eu convido a você a entender o que foi dito e praticar isso. Capacete, espada, escudo, cinto. Você tem que estar pronto. Porque se o inimigo te pega desarmado, ele pode te causar um estrago. Amém? Está com uma semana que eu não oro, está desarmado. Está com uma semana que eu não vou para o culto, está desarmado. E não adianta ter uma arma e essa arma não tem cartucho. Não adianta. Você vai puxar do gatilho e não vai sair nada. Mas como é que a minha arma não tem cartucho? Para que você tem uma Bíblia? Para que você tem um celular? É só para ver o Instagram? Para que você tem louvores no YouTube? É só para assistir filme que não te faz abrir o mundo espiritual para você entender? Use o celular. Use o seu tempo para investir no reino de Deus. Como eu vou investir? Você tem que entender a palavra. Vou lhe dar um exemplo. Jesus já quis pregar. Vou lhe dar um exemplo. Chegue para o YouTube e fale: eu quero ouvir o livro de Gênesis. O YouTube vai ler todinho para você. Se você não sabia disso, fique sabendo. Eu quero ouvir o livro de Gálatas. O YouTube vai ler todinho para você. Então, pastor, eu não sei ler, e os ouvidos. Eu sei ler, e os ouvidos. Por que você não pode usar? Se você usar, você vai entender. E se você entender, você vai estar preparado para a guerra. Não se assuste com as caretas do diabo. Não se assuste. Eu entendi. Esses dias eu ouvi uma mensagem assim: pastor, ore por mim, que a minha filha está enferma porque o mal olhado pegou nela. O mal olhado não pega ninguém, filho. Você está com o escudo da fé, a espada do Espírito, couraça da justiça. Mal olhado não pega crente, não, filho. Crente não tem medo. Crente parte para cima de qualquer guerra. Não estou falando de guerra física, não, tá? Guerra espiritual. Esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. Amém? Nome de Deus, vem orar aqui, por favor. Oi, irmão Renilson, só um minutinho. Para eu decidir aqui. Irmã Quitéria? Ficou certo, vocês lembram, para no segundo sábado de junho ter o que mesmo? Só que é vocês que vão participar, né? Vocês vão querer fazer gincana? Eu quero. Quem é que quer? Das mulheres? 3, 4, 5. E as meninas mais novas não são mulheres, não é? 5 só? Gente, como vocês estão devagar, viu? Perdendo para as crianças. E aí? Vamos ou não vamos fazer? Hein, irmã Nezinha? Tem que decidir hoje, né? Porque só tem mais 2 sábados, né? O importante é que a gente vai buscar conhecimento. Gente, olha, o importante é como eu sempre falo, a gente não vem pra cá pra ganhar alguma coisa. Quer dizer, alguma coisa material. Nós estamos aqui para crescermos em Cristo, aprender cada vez mais a palavra dele. Então, quando nós temos uma gincana bíblica, o propósito é para que você aprenda a palavra de Deus. É para que eu aprenda a palavra de Deus. Para que nós nos aprofundemos mais na palavra de Deus. Então, assim, não é também para comer, não, ou para ganhar alguma coisa, né? É para isso. Nós estamos aqui na igreja para isso. A gente fez a gincana com as crianças e os adolescentes. Foi ótimo.
Mas o pessoal depois só faltou sair no tapa. Misericórdia, só porque perdeu. E foi muito bom, não só porque eles adquiriram conhecimento, mas até a gente aqui. Quer dizer, serve para todo mundo, né? Quando eu faço uma pergunta bíblica que eles respondem, todo mundo fica sabendo, né? Todo mundo aprende. Eu lembro que acordei pela madrugada umas 2 ou 3 vezes e o Rian estava lendo a Bíblia e se preparando para isso. E aí? Vamos fazer, meninas? Independente da idade, quem quer a gincana entre as mulheres? Vocês não vão não, é? Não acredito não. Vocês lembram qual vai ser o livro? Qual é o livro? Esther. Tá vendo? Esther, Quer estudar logo os dois. Ruth. Para facilitar para aquelas que não sabem ler, eu gravei um áudio e deixei no grupo com os 4 capítulos de Esther. São 4 capítulos só. Esther não, de Ruth. 4 capítulos de Ruth. Então eu gravei um áudio e deixei no grupo já para facilitar, né? Para quem não sabe ler. Mas a coisa mais fácil, hoje a gente não tem nem desculpa. Ai, irmã, eu não sei ler. Você sabe mexer no WhatsApp, você sabe mexer no Instagram, no YouTube. Você sabe pedir para alguém baixar uma Bíblia em áudio. Coisa mais fácil do mundo. E você lá coloca no livro, no capítulo que você quiser. Então, assim, você não sabe ler, mas você sabe falar. Eu vejo tanta gente que não sabe ler, falando naquele negocinho, aparecendo coisa lá, né? Quem não souber fazer, eu faço questão de ensinar. Então, vamos fazer a gincana? Hã? Sim? Então vamos estudar o livro de Ruth. E no segundo sábado de junho, se quiser ver, irmã, pode vir. Estuda aí o livro de Ruth e vem para cá, para a gente aprender junto sobre Ruth. Segundo sábado de junho, a gente vai estar aqui de 6h30, né? Tá bom, 6h30? 6h30. Segundo sábado de junho, 6h30 aqui. Irmão Renilson. Glória a Deus. Convido a todos para ficarmos em pé. Quantos estão gratos a Deus pela palavra que ouviu? Amém, irmão? Estamos gratos a Deus por essa palavra. Vamos agradecer a Deus. Amém? Querido Deus, eterno Pai, te damos graça, te louvamos, Senhor, por este momento que passamos aqui, meu Deus, na tua presença. Se alegramos, sentimos a tua presença neste lugar, meu Deus. Ajuda, Senhor, a cada um dos teus servos, guardar a tua palavra, Senhor, que possa, ó Deus, essa palavra fazer morada em nosso coração, que possamos se preparar, estar preparado como um bom soldado para a guerra. Senhor, continua abençoando os teus servos, continua nos abençoando, nos capacitando, meu Deus, para o teu reino. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Conduza-nos em paz para nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família.